Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia e faço parte do projeto de extensão Diálogos Universidade-Escola Preparatório Enem. Então, o foco desse vídeo é falar de uma coisa muito relevante para você que está aí fazendo, ou querendo fazer, ou se preparando para a prova do Enem agora 2019, que é o TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. Eu vou direto ao ponto. Roda a vinheta. Bem, pessoal, o que é a teoria de resposta ao item? Na teoria de resposta clássica, a quantidade de questões que você acerta determina a sua pontuação. Então, se você tem 10 questões, se você acertou 5 questões e o Joãozinho acertou 4 questões, você teve nota maior do que o Joãozinho. Mas o que acontece? Acontece que na prova do Enem 2019, 2018, já tem algum tempo, né, no site do INEP tem lá as portarias, tem as resoluções, tem a explicação, né, a nota técnica explicando do TRI, mas eu vou ser bem objetivo e bem sucinto. Na teoria de resposta clássica, a quantidade de questões que você acerta determina a sua nota. No Enem, não. O Enem ele tem um cálculo diferenciado. É um algoritmo, um sistema de computador que faz esse cálculo. Então ele vai pegar as questões, as alternativas que estão dispostas lá no Enem. E aí o que vai acontecer? Aí ele vai fazer um cálculo estatístico através de dados feitos após a prova das questões que tiveram menos acertos e automaticamente são consideradas mais difíceis, para as questões que tiveram mais acertos e fatalmente elas serão consideradas questões mais fáceis. Então a gente vai ter, e as questões médias que ficaram aí nesse interstício das questões com maiores acertos e das questões com menores acertos. Isso quer dizer, primeiro ponto, que vai depender da prova, da resolução da prova. Ele vem, faz esse cálculo estatístico e vai nomear as questões mais difíceis e as questões mais fáceis. Então, é claro que quando o elaborador constrói a questão e quando é feita a inserção das questões na prova, há uma perspectiva de questões fáceis e questões difíceis. Há uma perspectiva. Porque há 3 pilares que sustentam o TRI. E um é a questão da discriminação. É necessário discriminar quais seriam as questões fáceis, quais seriam as questões médias e quais seriam as questões difíceis. Bem, o TRI então ele trabalha aí com 3 critérios importantíssimos. Quais são esses 3 critérios importantíssimos? Como eu havia mencionado, ele trabalha com a dificuldade, ele trabalha com a discriminação e ele trabalha com o controle de acerto ao acaso, chamado chute. Então, o nome técnico aí, né, que é o controle de acertos ao acaso. Eu vou marcar só a letra E, eu vou marcar só a letra A, eu vou marcar crescente, decrescente. Isso é furada aí no sistema de teoria de resposta ao item, ele é uma furada mesmo. Então, para a gente entender, uma coisa que é muito importante, uma palavra muito importante, é proficiência. Então, o que é proficiência? Cada candidato ele tem a sua proficiência, talvez pré-estabelecida. Você faz preenche o formulário socioeconômico, você coloca seus dados ali, automaticamente há um cruzamento de dados prévios. É claro que esses dados não são exatamente dados implicadores, mas ali você já tem uma prévia. Por exemplo, eu estudo escola pública, eu estudo escola particular, então eu já tenho uma expectativa de proficiência e há um cruzamento desses dados, sim. Então o que acontece? Se eu estudo na escola pública, eu tenho uma proficiência de um valor 650, 500, 400, 700, dependendo da escola, da nota dessa escola no IDEB, no SAEB. Então eu tenho aí um padrão de valor. E aí quando eu vou fazer a prova do Enem, há uma coerência com aquilo que eu sou um aluno nota 650, eu tenho uma proficiência 650, com as questões de proficiência 650 ou que estatisticamente ali estão situadas nesse patamar. Então há uma coerência aí, basicamente. Então o caráter de discriminação não é negativo, muito pelo contrário, ele é positivo.
eu vou ter proficiências diferentes e questões diferentes que avaliam essa proficiência. E por quê? Porque tem que existir uma isonomia. Eu tenho proficiências diferentes, e aí dentro destas proficiências eu tenho que saber o que ele sabe dentro daquela proficiência. Então a proficiência é uma zona de conhecimento dos conteúdos, das habilidades e das competências. Isso é muito importante saber, que habilidade e competência está dentro do Enem, lá nas matrizes de referência, que é eu vou deixar o link de um outro vídeo aqui importante sobre isso aí. Então, eu tenho um aluno suposto com uma suposta proficiência, e aí eu tenho questões que vão dar percentuais de acerto para ele. Então eu tenho uma questão que ele vai ter 90% de acerto na proficiência dele, então é uma questão fácil. Então é o mínimo de possibilidade de acerto possível quando eu falo no caráter aí de discriminação por proficiência e de dificuldade de acertar mais ou menos. Então são os dois parâmetros aí. E automaticamente, se eu pego um aluno que a proficiência dele é 600, e aí ele automaticamente acerta, eu tenho 5 questões, uma questão de proficiência mais fácil até a mais alta. Se esse aluno acerta uma questão só, fácil, e acerta 2 difíceis, e deixa as outras fáceis que ele não acertou, então há uma tendência aí de ter uma incoerência. E essas incoerências é que o Enem detecta. Então ele vai detectar essas incoerências. Então, mas essa incoerência, gente, é muito importante. É muito importante nós sabermos que a questão da coerência está ligada à própria noção da prova. Eu venho fazendo a prova e aí eu venho acertando tipos de questões específicas. E automaticamente, do nada, eu tenho um padrão de resposta, eu tenho uma coerência pedagógica, eu tenho uma coerência de acerto. E as questões que são discrepantes, que eu chutei, eu obtive o sucesso nelas pelo chute, elas não vão contar muito para mim, porque elas estão fora do meu programa de acerto, da minha proficiência, do meu caminho de conhecimento, daquilo que eu já estou sendo avaliado, né? Pessoal, como a teoria de resposta ao item ela é um pouco complexa, ela tem um cálculo matemático, tem um gráfico, mostra o gráfico aí para vocês verem. Então, como ela tem esse gráfico, essa curva matemática, onde ela coloca a sua proficiência, o que acredita que você sabe, e o nível dessa questão, quantos por cento você tem de possibilidade de acertar essa questão, pelo que você sabe. Isso que é interessante, então é imaginar o que você sabe. Isso que a prova do Enem ela vai tentar verificar, ela vai tentar imaginar o que você sabe. E se dentro do que você sabe, você foi bem. Essa eu acho que é a lógica mais importante aí que tem que ficar para o vídeo. Então eu tenho uma proficiência, o que o aluno A sabe, o que o aluno A tem uma proficiência 650. Ele fez a prova. Nas questões que conseguem avaliar a proficiência dele, ele acertou o suficiente? Ele acertou as questões que medem o conhecimento dele? Ele não precisa de questões 900, de proficiência 900 e 1000. Ele precisa, sim, de questões que avaliem o conhecimento dele. Se ele foi lá e errou as questões da proficiência dele, tem alguma coisa errada. Aí eu vou avaliá-lo e percebê-lo que ele não foi bem. Por outro lado, se ele acertou questões que não são da proficiência dele, eu também estou com problema, estou com incoerência. Então, gente, quais são os conceitos importantes da teoria de resposta ao item? Então, a questão do que estudar, que é o quê? São conteúdos, habilidades e competências, que estão onde? Lá na matriz de referência. Não podemos esquecer essa matriz de referência, gestor, professor. Essa matriz de referência ela não pode ser nunca abandonada, ok? E aí eu vou ter aí proficiência, o conceito de proficiência, que ele vai me dar a questão da discriminação, ou seja, eu tenho que avaliar proficiências diferentes. Então, dentro daquela proficiência daquele aluno, quantas questões ele precisa acertar. E a questão da dificuldade. O que é a dificuldade? O nível de conhecimento que ele vai ter para acertar aquela questão. E o programa anti-chute, que é justamente isso, que é a coerência dentro da sua proficiência. Você tem uma proficiência, tem que manter a coerência nela. Eu sou um aluno 400
eu vou manter a coerência ali dentro dos 400. E a própria prova vai mostrar isso, o próprio caminho dentro da prova vai mostrar isso aqui. Então é um algoritmo sofisticado. E o que que isso vai e pode, e o que eu devo usar isso como estratégia de estudo? Segue aí. Mas acontece que no ato de fazer a prova, um grupo acerta mais aquelas questões, outro grupo acerta mais outras questões. Por meio desse cálculo estatístico, das questões mais fáceis, das questões mais difíceis, você tem um mapeamento da prova e onde você deve ou não acertar. Se um aluno que erra todas as questões fáceis e acerta todas as questões difíceis, o sistema vai entender que alguma coisa está errada. Então tem que haver uma coerência entre as questões certas, as fáceis, as médias e as difíceis. Tem que haver uma coerência. Eu não posso acertar todas as difíceis, porque isso vai implicar na ideia de que eu chutei. Então eu vou ter que mapear os meus erros e os meus acertos. Eu, talvez, candidato a fazer o Enem, é difícil ter essa noção. Primeiro porque é difícil identificar as questões médias, fáceis e difíceis na hora da prova. E segundo porque isso também é feito estatisticamente. Logo depois que é feita a prova, vem o algoritmo e faz esse cálculo. Às vezes uma questão que aparentemente podia ser média se torna difícil. Ou que ia ser média se torna fácil. Vai depender do nível de acerto sobre ela. E isso é importante para você por quê? Então, primeiro, há uma socialização e uma democratização. O aluno que está dentro de um projeto pedagógico notas 900, ele vai ter que acertar as questões mais difíceis. Um aluno que está dentro de um projeto pedagógico de uma escola nível 400 e 500, ele vai acertar as questões de nível 400 e 500. Então isso dá uma certa cidadania à prova. Mas o que isso afeta a gente na prática? O que isso contribuiria com o candidato? Você, candidato, o que isso iria contribuir? Então, primeira coisa, vai contribuir que a prova do Enem ela não cobra conteúdos exatamente específicos. Então ela não vai cobrar crase, ela não vai cobrar concordância nominal. Ela cobra conteúdos que têm um caráter mais plural, mais geral. E aí o que você tem que ver? Tem alguns elementos que a gente pode perceber. Aquelas questões, por exemplo, que têm os textos muito longos, elas têm duas situações. Ou elas realmente serão questões difíceis, ou elas são questões extremamente só de interpretação, mas que demandam tempo. Então se você perde muito tempo com questões muito longas, sabendo que se essa questão longa estiver te dificultando, você já pula para outra questão. Porque se você parar para pensar que a questão difícil não vai te possibilitar tanta nota assim, é ideal que você tenha aí um padrão de resposta. Então você gastou tanto tempo numa questão, percebeu que está gastando acima, é viável você marcar as dúvidas que você está em dúvida, deixar ali e pular para outra questão. Então você obviamente tem que entender e fazer o mapeamento das possibilidades de questões fáceis e questões difíceis. Eu sei que é difícil fazer na hora da prova, mas então, percebeu que a questão é muito difícil? Você pula para a questão, pula para outra e tenta identificar esse nível aí de questões para você conseguir ir bem na prova do Enem.